Oi, gente. Bom dia. Paz para o teu coração. Você tenha uma quinta-feira abençoada por Deus. Eu estou aqui na nossa madrugada com Cristo e quem sabe essa palavra atinge você aí que está sem dormir, está na perspectiva de alguma coisa, lutando também com essas enfermidades que têm assolado todo o planeta e os problemas universais que atingem todo mundo. Eu não sei para quem essa mensagem vai chegar. Pode ser para você aí, pode ser para o japonês lá no Japão, para o povo lá de Israel. Em algum lugar essa mensagem vai chegar e vai atingir alguém. E o que eu estou estudando nesse momento, que eu tenho aplicado, está no livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. Deus, uma determinada época, ele decepcionado com um monte de gente, com um monte de atitudes, por falta de obediência, e o tema é obediência, ele chama um homem chamado Abraão, adorador da família de adorador de outros deuses. Ele falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vem comigo para o lugar que eu vou te mostrar. Já direcionando Israel, Canaã, para formar dali os hebreus. E no livro de Gênesis 12 está escrito assim, palavra de Deus, né? A gente precisa ser bibliocêntrico. Então, Gênesis 12. Então disse a Abraão, isso o Senhor, né, chama e fala: sai da tua terra. Estou falando sobre obediência. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio dos seus parentes, isso mesmo. Sai da tua terra e sai do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, da terra dos parentes e da casa do pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí vem o fator número 1. Quem tem juízo, obedece. E diz assim: partiu Abraão, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló é um primo, um sobrinho dele. E Abraão tinha 65 anos e saiu de Harã. Levou sua mulher, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado, seus servos comprados em Harã. Partiu para uma terra de Canaã e lá chegaram. Deus pede para ele sair do meio da parentela dele, do meio do povo dele, e para ir. Gente, ele obedeceu, ele foi embora. Para onde você vai, Abraão? Vou para um lugar que um Deus que eu conheci, um Deus novo, que era novo para ele tudo, me chamou. Eu vou. E às vezes o nosso chamado, como foi o meu, né? E o chamado de cada um às vezes não é entendido, mas importa para a gente é ser bem entendido por Deus. E o livro de Gênesis diz que Abraão foi. E eu estou falando sobre obediência. Ele obedeceu ao chamado, só não obedeceu aos requisitos. Era para ele sair do meio da parentela. Ele levou o pai morreu no meio do caminho. Ele levou o sobrinho Ló e o sobrinho criou problema no meio do caminho. E a palavra foi: sai do meio da tua parentela. Ele obedeceu e desobedeceu. E a história conta que também ele, no meio do caminho, depois dessas duas obediências, desobediência dentro de uma obediência, ele foi, mas Deus falou: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Deus não pediu para ele levar o pai, leva primo, sobrinho, avô. Então é interessante
a forma que Deus fala, Ele pede da gente obediência. E no meio do caminho houve fome. Quando Deus Ele chama alguém, Ele prova, a gente é provado para ser aprovado. Eu estou preparando e dando um estudo sobre as dispensações, as 7 dispensações, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, a gente agora está na graça, na igreja, e cada dispensação houve erro por falta de desobediência, né? E as coisas começam, a morte espiritual, um tipo de morte começa com o pecado, e o pecado começa com a desobediência. O Senhor falou assim, para Adão, lá para o casal Adão e Eva, ó, não come daquela fruta lá. E Satanás, ele sempre vem na contramão de Deus. Deus pede para obedecer e ele pede para você desobedecer. Nas tentações de Jesus foi, ó, se tu é filho de Deus, faz isso. Usando a própria palavra, embora de forma errada, Satanás tem seus meios para os seus fins nos dias de hoje. E Abraão, era para ele isso, só ele, a casa dele, mas ele levou o pai, levando todo mundo, e aí deu problema. O pai morreu e o sobrinho Ló, disputando uma campina com ele, deu problema, depois ele ainda teve que correr atrás de Ló para poder salvar. E no meio caminho da estrada também, porque tem aprovação, teve fome. E ele foi para um outro lugar, para um Egito. E em cada lugar que ele ia, Abraão, ele colocava o holocausto e adorava a Deus. No Egito ele foi e disse para a mulher dele, que se perguntasse, para que ela dissesse que não era a mulher dele, que era a irmã dele, para ganhar benefícios. Quando Deus te chama, Ele já é o benefício. Ele falou, Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser conhecido. E Abraão vai para o Egito. Para o Egito, como é que ele vai adorar um altar ao Deus poderoso, se já tinha os altares lá? Se Deus estava tirando ele, está tirando você de outros tipos de adoração, adore só o Senhor teu Deus. Confia nele. Gênesis 12, depois você medita. E se quiser me chama no particular, eu posso te dar uma explicação melhor sobre isso. Mas até aqui o Senhor falou comigo e falou com você. Tá bom? Tenha uma ótima quinta-feira. Eu sou Eli Damasceno, pastor do Ministério Crescendo Socorrendo. E é uma honra poder dividir, assim, ter essa contribuição de Deus, porque quem me ensina e ensina a gente é o Espírito Santo. Fica com esse louvor, um louvor diferente, não me lembro de ter tocado, mas é do cantor cristão que diz assim, creia e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, creio observar tudo quanto ordenar, é que o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Alegria sem par, que prazer singular, tenho crédito
consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, é que o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé, zelo, ardor, os seus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a sua vontade cumprir. E creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Deus abençoe a sua vida.